Você que está chegando, né? Obrigada pela companhia. Nós estamos aqui reunidos para mais uma devocional do dia, mais um momento para nós estarmos diante, né, do Senhor, diante da Tua Palavra, e assim Ele vai ministrando a nossos corações. Dia após dia, o Senhor vem nos ensinando. Dia após dia, Ele vai moldando o nosso coração, vai moldando o nosso ser, né? Como barro na mão desse oleiro, nosso Senhor, nosso Pai. A palavra do Senhor é útil para tudo. Ela vai nos afinando, ela vai nos corrigindo, ela vai nos orientando, vai nos guiando por caminhos que muitas vezes a gente nem pensou, né, em trilhar, em ir, mas o Espírito Santo do Senhor vai nos levando. Quando nós buscamos a Deus, né, perto está o Senhor de todos aqueles que o buscam. Então, quando a gente começa a buscar a Ele, Ele começa a se revelar a nós, né? E aí a gente começa a entender e meditar mais sobre fé, sobre graça salvadora, né? Sobre o plano de Deus para resgatar a humanidade perdida e caída quando Ele enviou Cristo Jesus para morrer naquela cruz por todos nós. Hoje nós vamos meditar, gente, sobre a palavra de Deus que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Então, você que está com a sua Bíblia, e se você não tem ela ainda, mas caso você tenha, ela fica quase na metade da Bíblia, depois do livro de Salmos, de Provérbios, né? Depois vem Isaías, Jeremias. Nós estamos no capítulo 29. Eu estou lendo na versão NVI, que é a nova versão internacional. Se você está com a sua Bíblia, pode acompanhar a leitura. Se não, é só você me ouvir que eu faço a leitura para você. O tema da nossa devocional hoje é promessa. É uma promessa para você que se acha pequena demais. Para você que se acha sem importância. Quantas vezes na vida, né, a gente se acha sem valor. A gente não vê significado na nossa vida, nós não vemos sentido para o nosso viver e nós nos sentimos também até desmerecidos de receber a graça de Deus. Mas a graça de Deus, como a própria palavra fala, é de graça, né? A graça de Deus, nós não somos merecedores, né? Nós mesmos merecíamos a morte, mas a graça do Senhor, salvadora da nossa vida, vem sobre nós, né? Então nós temos que nos alegrar, né, por Cristo, porque o Senhor nos amou tanto a ponto de enviar o seu Filho para, né, morrer em nosso lugar e nos dar esperança de vida eterna. Mas veja só, diz assim a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, lembrando que no Velho Testamento ainda não há menção de Cristo, né? Mas nós vamos ler. Menção de Cristo no texto, né? No Novo Testamento já é a partir do nascimento de Cristo e no Antigo Testamento, né, de promessas do Messias, toda a Bíblia fala sobre Cristo, mas no Velho Testamento, né, nós temos menção sobre o Messias prometido, né, aquele que viria, as promessas do Senhor. Mas outro dia a gente fala sobre isso. Vamos lá? No capítulo 29 de Jeremias diz assim, a partir do versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, plano de dar-lhes um futuro e esperança. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta para o cativeiro. Ou, como diz em outra versão, eu restaurarei a sorte de vocês. Gente, esse texto, esses versículos que nós lemos do 11 a 14, do livro do profeta Jeremias, já falou muito ao meu coração. E toda vez que eu leio, continua falando, né? Que promessa maravilhosa de Deus para todos nós, não só para aquele povo, né? Os israelitas, mas para nós.
E quando ele fala assim, porque sou eu é que conheço os planos que eu tenho para vocês. Ou então, na outra versão, uma versão que eu gosto muito também, diz assim, sou eu é que sei. Deixa o moço passar ali, só um momentinho. Fala assim, sou eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Muitas vezes, nós nos sentimos desvalorizados. Você, mulher, você homem, você mãe, você pai, você que não tem filhos, para você que se sente tantas vezes desvalorizados, diante dos desafios da vida, diante dos desafios dos papéis que nós temos que exercer na nossa vida. Se você é mãe ou pai, tem os papéis da maternidade ou paternidade, você sabe que é um grande desafio, exercer esse papel. E às vezes você não tem filhos ainda, mas ainda assim você tem papéis na tua vida, Você precisa viver de acordo com aquele que você se propôs a fazer, Você tem seus cargos, você tem sua função, você tem seus amigos, você tem sua família, você tem seus pais, mas quantas vezes a gente se sente desvalorizado e pequeno demais diante desses enormes desafios de cumprirmos os nossos papéis sociais, Os papéis dentro do nosso lar, aquilo que o Senhor deseja para nós. E tantas vezes você pode ter a respeito de você mesmo uma visão pessimista, Uma visão pessimista da sua capacidade, Como se você não fosse capaz de exercer a função que lhe foi dada, como se você não fosse capaz, de cumprir aquilo que você sabe que precisa cumprir, com aquele papel, que o Senhor te deu. E a gente esquece tantas vezes que quem está no controle absoluto da nossa vida é o próprio Senhor. Deus, o nosso Senhor, é que está no controle de todas as coisas, E Ele tem sempre um plano para cada um de nós. Nada do que acontece na tua vida é por um acaso. Nada do que acontece na tua vida não tem permissão do Senhor. O Senhor Deus está no controle de todas as coisas. Tem uma frase do Spurgeon que diz assim, Deus escreve com uma caneta que nunca borra. Ele fala uma língua que nunca erra e age com uma mão que nunca falha. Isso, que as pessoas falam, Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é mentira. Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. Deus sabe exatamente o que faz. Deus escreve com uma pena que nunca borra. Ele está no controle absoluto das nossas vidas. Mas nesse versículo, só nesse versículo que é o 11, a gente hoje vai tirar 3 promessas do Senhor para a nossa vida, 3 lições. Aí a primeira lição é que temos um Deus que nos conhece. Começa assim o versículo, eu é que sei, Eu é que sei. Então a gente sabe que esse saber, lá do hebraico, significa conhecer, Conhecer de forma relacional e de forma experimental. O Senhor te conhece, o Senhor te formou, O Senhor sabe quem você é e Ele sabe de todas as coisas. Ele é quem sabe. Então Ele fala do conhecimento de Deus do seu coração. Deus sabe como está o seu coração. Deus sabe como está a tua alma. Deus sabe como está a tua mente. Deus sabe como está a tua vida. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe dos seus sofrimentos. Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe do seu clamor. Deus, Ele sabe tudo sobre você. E isso para nós é uma grande lição. Porque sabe quando a gente se relaciona, com amigos, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos familiares, Nós
temos quando a gente se relaciona com alguém, você começa a conhecer essa pessoa. Sabe o que a deixa feliz, sabe o que a deixa chateada, você sabe quando você causou uma sensação de bem-estar e quando você causou uma sensação de mal-estar. Você sabe como o outro reage, porque você conhece o outro. Só que a Bíblia está falando assim que o Senhor é quem sabe. Eu é que sei que pensamento eu tenho sobre vocês. Que bom a gente saber disso. O Senhor nos conhece. Ele sonda o nosso coração. E a gente não consegue enganar a Deus. Você pode enganar todas as pessoas, mas de Deus, que te vê em secreto, que sonda o íntimo da sua mente, do teu coração, da tua alma, você não tem como enganar. E a segunda lição que a gente tem aqui nessa promessa, nesse versículo de hoje, é que nós temos um Deus que pensa. Nós temos um Deus que fala o seguinte: eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ontem eu estava conversando e eu me lembrei de algo que, para mim, na verdade, eu tenho sempre isso, sempre tive. Eu sempre me preocupei muito com o pensamento dos outros sobre mim. Eu acho que desde criança, né? E aí, enfim, tantas coisas poderia falar sobre isso, mas eu sempre me importei com o que as pessoas falam sobre mim, né? Como as pessoas me julgam, o que as pessoas falam quando falam do meu nome, o que as pessoas falam, né, por aí a meu respeito. Eu sempre me importei com isso. E eu sempre prezei para que esse cuidado, para que quando as pessoas falarem algo de mim, seja algo bom. E quando porventura acontece algum ruído, alguma coisa que eu sei que causou algum desconforto, ou alguma tristeza, ou alguma mágoa em alguém, no que depender de mim, eu sempre procurei corrigir aquilo a tempo, né? Com humildade, de pedir perdão, de pedir desculpa, de reconhecer o erro, porque a gente erra o tempo todo. Porque a opinião do outro, ao meu respeito, sempre, né, desde que eu me lembro, desde criança, foi muito importante para mim. A necessidade de aprovação do outro, né? Então eu sempre quis que os outros me aprovassem, que os outros olhassem para mim com olhos de aprovação, né? Mas se a gente pensar nesse texto agora e falar a maior pessoa, a única pessoa, a primeira pessoa que eu preciso entender que deve olhar para mim com olhos de aprovação é o Senhor. Quando você coloca isso em prática na tua vida, e esse texto fala assim: sou eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito. Tudo começa a mudar na tua vida, porque você começa a se lembrar e reconhecer e viver de acordo com isso. Deus tem pensamentos a meu respeito e eu quero me sentir aprovada por Ele. Eu quero me sentir reconhecida e aprovada por Ele, ainda quando eu erre. Porque quando eu erro e me arrependo, peço perdão e peço para que Ele me ajude, né? Saber que Ele sonda e conhece meu coração. E é o que me importa, o que Ele pensa sobre mim. Então, quando você fala, né, nesse verbo pensar, no hebraico fala que isso significa planejar, tramar, decidir por outro. Trata-se então, gente, que Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem pensamentos, tem planos para cada um de nós. Deus tem um plano específico para você. Você precisa acreditar nisso. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem propósitos claros para a tua vida. E o que Ele quer que você faça é busque de todo o coração. Busque de todo o coração, porque esse versículo fala assim: eu serei achado por vós quando vocês me procurarem de todo o coração. E a terceira lição que esse versículo fala para nós é que Deus quer sempre o melhor para nós. Pensamentos de paz e não de mal. Deus não é um Deus de maldade. Deus é um Deus bom. Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus rico em graça, em misericórdia, em amor. E o pensamento que Ele tem para você sempre será pensamentos bons e de paz. E continua o versículo: para vos dar o fim que desejais.
A natureza desse plano de Deus é uma natureza abençoadora, né? É para o nosso bem. O propósito, né, desse plano para Deus é conceder aquilo que você espera, aquilo que você anela, aquilo que você deseja, né, desde que esteja alinhado com a vontade dele para a tua vida, desde que você esteja alinhado com o Senhor, né? O alvo de Deus é satisfazer, né, conforme a tua vontade, a sua bondade, um Pai de amor, os desejos do nosso coração, né, os desejos lícitos do nosso coração, aquilo que Ele sabe que realmente virá para o nosso bem, né, para a nossa comunhão com Ele, para nos aproximar cada vez mais dele, né, dos seus caminhos, dos planos que Ele tem para nós, né? Então que você possa hoje orar a Deus: Senhor, me ajude a confiar e reconhecer que o Senhor tem um controle absoluto sobre a minha vida, né? Que o Senhor tem o melhor para mim, que o Senhor tem um excelente para mim, que o Senhor vai me ajudar a viver, a cumprir meu papel de mãe, de esposa, de pai, né, de esposo ou de filho, ou se você vive sozinho, né, sozinho no sentido de, né, de não ter, não estar casado, não ter filhos, mas ainda tem assim, seus familiares, os seus parentes, os seus amigos, mas que você possa, né, cumprir o seu papel desafiador para então que você exerce, mas que seja abençoando a vida do outro. Que você possa saber que o Senhor Deus tem o melhor para a tua vida. Ele quer ser achado de vós. Eu só vou ler novamente o texto, porque se você chegou depois, ou se você, né, não se lembra, né, desses detalhes, dos versículos que nós lemos, desse texto do profeta Jeremias, diz o seguinte: veja, quando a gente lê o texto, aí a gente medita sobre ele. E depois, quando a gente volta para o texto, ele se faz mais claro. A gente começa a perceber coisas que a gente não tinha percebido antes. E diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e trarei de volta vocês do cativeiro. Então que você possa buscar a presença do Senhor. Busque a presença dEle, clame a Ele: Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, com meu coração contrito, com a minha vida diante do Senhor, reconhecendo que é o Senhor que sabe o melhor para a minha vida, reconhecendo que o que me importa é o pensamento que o Senhor tem ao meu respeito, sabendo que o Senhor tem planos para mim, né, planos de paz e não de mal, planos para guiar os meus passos. Lembra, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E o Senhor sempre vai querer o melhor para as nossas vidas. Ele quer cuidar de você. Então que você busque o Senhor de todo o teu coração, né? Porque você encontrará quando você o buscar de todo o teu coração. E não só de boca para fora, sabe? Aquele ateísmo prático. O que é esse ateísmo prático, né? Você até sabe quem é Deus, você reconhece Deus, você sabe que existe um Deus, mas a tua vida não está realmente entregue diante dele. Talvez você nunca tenha buscado ele de todo o teu coração, ou já tenha feito isso há muito tempo atrás. Então o Senhor hoje nos convida, né, para que a gente busque Ele de todo o coração, com o coração contrito, quebrantado, clamando a Ele: Senhor, me ajude a confiar no Teu agir para a minha vida, no Teu controle sobre a minha vida, né? Me ajuda, né, a ouvir o Senhor,
ouvir a tua voz e o Senhor fala através da tua palavra. Gente, então essa é a nossa reflexão de hoje, né? Uma promessa para que a gente nunca se ache pequeno demais. Nós temos um valor para Deus, né? Não importa o que você fez até então, quando você buscar o Senhor de todo o teu coração, né? Esteja pronto e aberto para receber o agir dele da tua vida, né? A ministração do Espírito Santo. E aí a cada dia ele vai te moldando, a cada dia ele vai fortalecendo a tua fé, a cada dia ele vai buscando, ensinando mais a você a respeito dele, né? Até que você compreenda, né, a graça salvadora de Cristo, o agir do Espírito Santo, né, a salvação que você teve em Cristo, a remissão dos seus delitos e pecados em Cristo Jesus, né? E nosso nascimento de nova criatura, como nós falamos nas devocionais passadas, que está disponível lá no canal do YouTube, para que você possa ouvir e meditar nelas novamente. Então, é isso. Obrigada pela companhia. Foi uma bênção poder, como sempre é, fazer a minha devocional do dia com vocês, né? Nós estamos fazendo a devocional, seguindo o devocionário Mães de Aliança, e tem sido uma bênção poder compartilhar com vocês. Obrigada, viu? A gente se vê amanhã, na quinta-feira, ao vivo pelo Instagram 7h30, e depois fica lá no YouTube para que você possa ouvir novamente e compartilhar, tá bem? Então, gente, obrigada pela companhia de todas vocês. Amém. Que Deus abençoe muito, viu?